Retornamos com Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, no nosso segundo bloco, e eu gostaria de perguntar ao Dr. Cavalieri. Esse processo de identificação do alvo e de organização da radiação para não causar dano no tecido periférico, no tecido sadio, e acertar com uma dose terapêutica as células cancerosas, é feito por cálculo do profissional ou é um sistema informatizado, o Cavalieri? A gente, na radioterapia, esse processo de planejamento, né, quando o paciente deita para fazer a primeira aplicação de radiação, todo o planejamento já foi feito, né? Ele chega para fazer a primeira aplicação, a gente já fez todo o preparo do plano de tratamento para esse paciente. E esse preparo, ele é feito principalmente com base em uma imagem que a gente obtém desse paciente, né, nessa preparação para iniciar o tratamento. E o planejamento é todo computadorizado. É um planejamento que a gente chama que é um planejamento tridimensional. E ele é todo computadorizado. Qual é a grande vantagem, né, que aconteceu na radioterapia, talvez nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, foi a introdução do planejamento tridimensional. Porque até então, o planejamento ele era feito com base em radiografia, cálculo manual, e a gente não conseguia, o médico, o radioterapeuta, não conseguia quantificar precisamente, de forma precisa, a dose que estava chegando, que estaria chegando, por exemplo, num paciente tratando um câncer de próstata. A gente não conseguia determinar com precisão a dose que estaria chegando no reto, na bexiga, em relação a todo o volume do órgão. Hoje não, hoje no nosso planejamento, antes do paciente iniciar o tratamento, a gente sabe que um determinado volume do reto está recebendo uma determinada dose de radiação. E isso a gente sabe através o programa, né, o sistema computadorizado nos diz isso, através desse tipo de planejamento. E aí a gente consegue determinar quanto está chegando nesses órgãos em risco, né, que a gente chama de órgãos em risco, que é o órgão que você não quer tratar, né? Então, quando a gente termina um planejamento e nós vimos, né, nós concluímos que aquele determinado órgão está recebendo mais do que ele pode, de acordo com nossos dados de literatura, né, da literatura da radioterapia, a gente começa de novo, né, inicia o planejamento de novo. Esse paciente não vai tratar ainda, ele vai tratar quando o planejamento dele se encaixar naquela situação onde você tem um risco de complicação muito baixo. Então, e aí naquele ponto ali, a partir daquele ponto, você está autorizado a liberar o planejamento dele. Só que essa precisão de quanto que está chegando em cada órgão, quanto está chegando na lesão tumoral, a gente só ganhou essa dimensão nova com a introdução da informática, do planejamento computadorizado, tridimensional. E isso praticamente revolucionou a radioterapia, porque a gente sai daquela situação em que a radioterapia, que o paciente que fazia radioterapia era um paciente com risco muito alto de evoluir com uma complicação, e talvez era isso que os médicos que encaminhavam os pacientes para a radioterapia observavam, né, 2 anos, 3 anos depois da radioterapia. E hoje não, hoje a frequência com que isso acontece é uma frequência muito baixa. Mas isso quer dizer também, Cavalieri, que a radioterapia se apoia e até depende muito do avanço que houve na imaginologia diagnóstica, né? Ou seja, no uso da radiação como ferramenta diagnóstica e não terapêutica, para localizar com exatidão a lesão, né? O paciente que é submetido a uma radioterapia entre aspas, né, de nova geração, onde você tem todas essas ferramentas disponíveis, né? A evolução desse paciente, como ele responde ao tratamento, em relação ao efeito colateral, e em relação à resposta, é completamente diferente daquele paciente que fazia a radioterapia sem essas armas, né, que o médico não tinha essas armas
do seu lado, né? E isso em Campos a gente vem fazendo há 5 anos, entendeu? Pelo menos, né? Foi quando nós iniciamos o primeiro serviço com radioterapia de nova geração na região, entendeu? Me diga uma coisa, Cavalieri. Anteriormente, os efeitos não desejados da radioterapia eram muito mais frequentes do que na atualidade. E uma das mudanças que houve na especialidade foi a substituição da radiação por cobalto pelos aceleradores lineares. Em que consiste essa mudança? O que trouxe menor risco de efeitos não desejados para os nossos pacientes nessa mudança? Aliado a tudo isso que eu expliquei agora, né, da introdução do planejamento tridimensional, da utilização das imagens no planejamento de radioterapia, o que a gente observou ao longo desses anos, né, de evolução da especialidade, de crescimento da utilização da radioterapia no tratamento oncológico, foi a melhora dos nossos aparelhos também. O cobalto é um aparelho que ele foi introduzido aí na década de 50, foi muito utilizado, até o surgimento dos aceleradores lineares. O cobalto, em relação ao acelerador, ele gera, né, o aparelho de cobalto, ele gera uma radiação que ela tem esse poder de penetração na pele, né, não na pele, né, no corpo do paciente. Esse poder de penetração ele é menor, né, ele gera uma energia com uma megavoltagem menor do que a energia do acelerador. Então, enquanto o cobalto ele gera uma energia de 1.2 MV, né, megavolt, o acelerador linear ele vai de 6 a 18, ele começa com 6. Então, assim, ele gera uma radiação que tem um poder de penetração maior. Então, isso gera uma dose na pele menor, uma dose de entrada menor. Claro. Então, efeitos colaterais menores. Além disso, ele é um aparelho muito mais seguro, porque ele não tem uma fonte de radiação dentro da sala, né, que nem o cobalto. O acelerador linear ele tem vários sistemas de travamento, ou seja, ele não depende do técnico, né? Se o técnico digitar alguma coisa errada, ele trava. Então, ele é um aparelho que tem uma capacidade de gerar uma radiação mais potente, mais segura, né? E sem fonte de radiação dentro da sala. E com mecanismos de alto travamento. Né? Ou seja, se a porta não fechou direito, ele não funciona. Se o técnico se o técnico tem que digitar 10 e digita 12, ele não funciona. Então, assim, ele trouxe para a radioterapia uma capacidade de tratar mais lesões mais profundas, maiores, e ainda não desejados muito menores. Muito menores, e ainda trouxe mais segurança ao processo. Claro. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e voltamos em seguida. Não saia daí, fique conosco.